Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Caminho dos Gigantes, onde é muito mais fácil, através dessas pegadas que eles deixam nos caminhos, a gente descobrir qual foi a trajetória das pessoas de sucesso ao nosso redor ou dos empresários que têm sucesso nos seus segmentos e trazer para vocês aqui as histórias contadas exatamente por quem? Pelos autores das histórias. Hoje eu não estou com nada mais, nada menos do que com o Rogério Bach. Ele é dono do Liverpool, um bar que tem aqui na região, dono de hotéis, dentre outros segmentos, e eu trouxe ele aqui hoje para bater um papo com vocês e mostrar quais foram os caminhos que ele percorreu até chegar nessa trajetória de sucesso que ele tem hoje. Seja muito bem-vindo, Rogério Bach. Primeiro, muito obrigado, é um grande prazer estar aqui e estamos conversando, trocando uma ideia, porque eu uso muito uma frase que o empreendedorismo, empreender, é a maior ação social que um ser humano pode fazer. Boa. Então, para mim, quando eu venho falar de empreendedorismo, é muito interessante porque eu espero que possa, muitas vezes, incentivar pessoas que estão na dúvida, estão com aquele medinho de empreender, quebrar um pouco do tabu, que empreender realmente é muito bom. Tem seus desafios, mas é muito bom e eu sou um fã do empreendedorismo. Então, tá aqui compartilhando, sem dúvida, para mim é um grande prazer. Eu tenho absoluta certeza que vai ser um grande conteúdo, então se você tá aqui conosco, fica aqui, não esquece de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e curtir esse conteúdo, porque o YouTube vai entender e vai entregar para mais pessoas. Então, começando aqui o nosso bate-papo, Rogério, eu quero que fique bem à vontade, cara, tu tá em casa, então, aquilo que vier à tua mente, que tu quiser falar, tu fala pra gente. Começa contando quem é o Rogério, pelo menos nessa fatia de hoje, né, quem é o Rogério hoje, mas também já fazendo uma alusão de quem era o Rogério lá atrás, pra gente entender se teve uma mudança muito grande, se o Rogério que começou é o mesmo de hoje, se teve nesse caminhar, teve muito aprendizado, pra gente poder entender justamente se esse caminho te trouxe até aqui, te forjou, né, te fez melhor, ou realmente te fragilizou. Como é que é? O caminho, ele melhora a performance do empresário ou ele dificulta a performance do empresário? Na verdade, tudo tem os prós e os contras. Como se diz, o caminho do empresário, o caminho do sucesso, muitas vezes, até numa carreira mesmo que a pessoa tenha, de um gestor, um líder, um gerente, um diretor, um CEO, ela se torna em algum momento até uma questão solitária, uma questão solitária. Então, isso existe os pontos também negativos e existe muito positivo também. Você ter o controle da sua vida, da sua agenda, porém tem mais responsabilidade. Então isso faz parte. Mas compartilhar hoje olhar, por exemplo, hoje eu tenho dentro da gestão dos negócios, são 10 CNPJs, são diversos negócios, né? Mas eu coloco que tudo isso vem de um privilégio, eu sou um cara de sorte. E aí, o que é esse cara de sorte? Pois é, define sorte pra mim, que eu quero entender. Então, o que é essa sorte que eu quero atrás dessa sorte também? O que é a sorte? Primeiro, eu tive sorte de ter nascido numa cidade de 11 mil habitantes. Sou filho de pequeno agricultor, onde meu pai tinha apenas 11 hectares de terra, em morro ainda, difícil de plantar. Tinha que soltar o cavalo para abrir caminho. Exato, boi e tal, não dava pouca área mecanizada para trator, essa parte. Então, eu trabalhei muito na agricultura, fiquei até os 17 anos na agricultura. Tive a sorte também de não ter energia elétrica na minha casa. E eu fui ter energia elétrica na minha casa com 13 anos. Eu tive a sorte de ter que, no meu processo de estudo, eu ter que vender produtos coloniais para professores. Então eu levava desde queijo para vender para os professores, para diretor, levava para... Aí depois os alunos descobriam, falavam para os pais, compravam também. Então eu comercializava já coisas que a gente produzia na agricultura e fazia todo esse processo. Depois vim para Florianópolis, onde vim para trabalhar, estudar, e aí fui desenvolvendo a minha carreira. Mas aí todo mundo pode olhar e dizer assim, mas tu tá me dizendo que tu teve sorte, tu tá me contando de uma história de simplicidade, de uma história simples. Justamente aí que é a sorte. Que é a sorte de saber e conhecer essa história, porque a partir do momento que eu venho de não ter nada, fica fácil valorizar qualquer coisa que eu vá conquistando pelo caminho. Boa. Qualquer passo que eu vá dando. Eu não tenho a possibilidade de ter esse mesmo caminho que eu tive para os meus filhos. Eles não vão ter essa experiência que eu consegui ter de vida nesse caminho. Então, quando eu olho, eu vejo, isso é ter sorte. Isso é ter uma sorte grande de poder ter uma trajetória, de passar por todas as etapas, onde comecei literalmente do zero. E esse começar do zero leva com que a gente aprenda a lidar com todas as etapas e valorize
todas as pessoas que hoje a gente tem em torno de 200 funcionários direto nos negócios, o quanto a gente valoriza todos eles em todas as funções, porque eu posso dizer, eu passei por todas. Eu conheço cada situação. Então isso fica fácil para que a gente possa gerir os negócios e fazer um caminho de empresas onde as pessoas realmente são valorizadas. Que são o grande patrimônio dos nossos negócios. Certo. Não é a estrutura, são as pessoas que a gente tem dentro dos negócios. Eu vou aproveitar essa tua fala para dar relevância a esse tema, que eu acho que é de extrema importância, né? Esses dias eu estava fazendo um comentário com o meu sócio e eu comentei com ele assim, cara, tu já viu a Van, qualquer loja da Van funcionar sem funcionário? Ou só com o Luciano Hang? Não tem como, né? Então, independente de qualquer coisa, todo negócio precisa de pessoas. Pode ser um negocinho da esquina ali, se não tiver o dono, mais alguém para ajudar ali, cara, o cara vai ficar multitarefa, ele não consegue dar atenção. Suponhamos que seja uma quitanda que vende coxinha, ele não consegue vender a coxinha e depois ir lá preparar mais e ficar no caixa e atender, limpar a mesa, e ele não tem essa condição de ficar sozinho, é muito difícil, né? E se ele quiser expandir realmente, ele não tem a possibilidade de fazer isso sozinho, ele precisa de pessoas. Então, a gente entra nessa seara de... Hoje se fala muito da geração Z, uma geração perdida, que não quer fazer nada, que não sabe fazer nada, e há uma vertente muito forte sendo trazida aí, que é a questão de que as empresas têm que ser treinadoras de pessoas. Qual é a tua opinião com relação a isso? As empresas precisam ser treinadoras de pessoas, sim ou não? E é por conta dessa geração Z? Ou é porque sempre teve que ser, mas agora está mais aflorado? Como é que é a tua visão com relação a isso? Perfeito. Uma excelente colocação sua. Que é o seguinte, vamos lá. Primeiro, o empreendedor ele é um eterno educador. Então, sempre vai ter que estar treinando e ensinando pessoas. Perfeito. Por quê? As pessoas vai mudando, as gerações vão mudando. Então, se pegar historicamente, você for de repente lá na época dos nossos pais, quando eles nos viam na época da adolescência, o início da fase adulta, o que eles falavam? Uma geração perdida. Uma geração perdida, exatamente. Mesmo Meu discurso Deus, como é a geração. Agora se olha e fala, é o mesmo discurso, gente, não mudou. Uhum. O discurso é o mesmo, porque eles começam a ter uma visão diferente de mundo, pelo que eles vieram. Uhum. Que essa revolução tecnológica que nós temos, essa revolução da comunicação que nós tivemos nos últimos anos, como é que eles vão ser iguais a gente? Não tem como eles serem iguais. Eles vêm de uma maneira diferente, de uma visão diferente de mundo. E o que a gente tem que entender? Que essas pessoas precisam de uma maneira diferente de tratamento, de uma maneira diferente, elas enxergam o trabalho, elas enxergam as coisas e ir adequando, ir ajustando tudo isso. E até os trabalhos que existiam antigamente são diferentes hoje. Uhum. Os trabalhos tradicionais de antigamente... Muito mais manuais, né? Exatamente, foram substituídos por máquinas. Quantos empregos serão substituídos agora no processo da inteligência artificial? Sim. Quantas pessoas vão sair de mercado? E todo mundo fala assim, nossa, vai gerar desemprego. Não. Quando as coisas eram lá atrás, que começou a industrialização, começou a modernização de tudo, todo mundo ficava com esse medo, vai perder empregos. Gente, vai se readequando, vai se realinhando. E essas pessoas vão ter trabalho. A questão é você saber ajustar, você saber se comunicar com essa geração, você saber recebê-la. E ter a consciência que as coisas mudaram. Só que hoje as coisas mudam com mais velocidade que mudava antigamente. Uhum. Então, se eu tinha que mudar, de repente, a cada 10 anos o jeito de contratar, o jeito de fazer as coisas na minha empresa, talvez hoje eu tenha que mudar a cada ano. Uhum. Então, eu tenho que estar o tempo todo com disposição a adaptar os meus negócios às novas realidades. Eu costumo falar da geladeira, né? Tu ia na casa da avó, antigamente, aquela geladeira que ela tinha na cozinha dela, talvez fosse um lançamento, porque teve um investimento da família ali, que era muito suado, né? Conseguir uma coisa, um eletrodoméstico antigamente. Teve um investimento familiar. E aí, beleza, uma geladeira de lançamento. Essa geladeira perdurava por 15, 20 anos, né? E não se trocava. Qual é o eletrodoméstico que hoje perdura por 15, 20 anos, né? Primeiro que sai de moda, segundo que enferruja, segundo que é muito mais delicado, né? Qualquer coisa ele estraga e aí a manutenção é talvez às vezes mais cara do que comprar uma nova. E você quer ter a geladeira de 15 anos dentro da tua casa? Não quer. Até porque o consumo de energia é muito maior, porque dá mais trabalho. O design já não é o mesmo, não tá bonita. Exatamente. Então assim, como essa atualização realmente ficou muito mais rápida e não só
para a questão de educação, para a forma como se faz alguma coisa, para tudo na nossa vida. Está tudo muito mais acelerado, né? A percepção de tempo de aceleração está muito maior. E aí, voltando para IA, que é o assunto do momento, né? Eu estou muito envolvido no associativismo, inclusive estava numa confraternização dias atrás, e nessa confraternização, uma das pessoas, e aí eu vou falar uma coisa que é curiosa, um senhor de 63 anos, se eu não me engano, ele domina a inteligência artificial, olha que legal. E aí nisso, ele mostrando para mim o projeto dele, porque a gente consegue treinar algumas assistentes, né, ou alguns assistentes dentro da inteligência artificial. Ele fez uma espécie de Netflix para assistente de inteligência artificial. Então tu vai lá, todos os personagens que ele colocou têm uma definição. Eu quero de gastronomia, então eu quero fazer uma comida assim, assim, assado. Tu vai naquele assistente, clica lá e pede para ele com aquilo que tu tem na geladeira, o que tu quer fazer, e ele vai te dizer. Lógico que a generalista diz isso, né? Mas aí tem um especializado para fazer aquilo. Aí, sei lá, para leitura de documento, para interpretação de texto, ele fez várias e várias, são mais de 100 opções de assistentes especializados em assuntos para que as pessoas tenham a viabilidade de entrar ali e só pedir para que aquilo ali seja analisado ou para que alguma coisa seja criada, algum texto seja elaborado. Então, assim, um senhor de 63 anos, totalmente antenado com a inteligência artificial, criando um produto dentro disso que vai viabilizar para jovens, né, coisas que antigamente era feito na mão, né? Não sei se para ti, imagino que sim, para mim já foi, né? Mas imagino para ti que tem um pouquinho mais de idade que eu. Cara, eu fazia trabalho na biblioteca da escola, com a Barça, com enciclopédia, com livros, né? Tinha que ler, aí traduzir no papel, entregar o trabalho passado a limpo, né? Descrito. Então, assim, a leitura era passar a primeira vez e passar a limpo. Então, a gente passava 3 vezes pela informação e aonde a gente procurava era aquela referência. Hoje, tu pede a referência, ele traz várias referências, e depois tu pede para ele fazer um compilado dessas referências, tudo isso na inteligência artificial, né? Então, o quão isso está interferindo, por exemplo, na relação com as pessoas. Tu falasse 200 colaboradores, cara, de diversos segmentos, né? Tu não tem só um ramo de atuação, só hotel, restaurante, enfim, são vários segmentos. Como é que tu faz para gerir essa quantidade de pessoas hoje, sabendo que tem interferência dessa tecnologia toda, né? Isso veio para ajudar, isso veio para piorar? Como é que funciona isso para ti? Primeiro, tudo que vem de avanço, eu vejo ele como positivo. Perfeito. Então, tudo aquilo que vai diminuir o trabalho humano, que vai principalmente tirar coisas que são repetitivas, que são coisas que gastam tempo, que uma máquina, que uma parte da inteligência artificial, uma tecnologia vai melhorar, gente, isso é positivo. Uhum. É só imaginar o seguinte, se a gente não tivesse uma evolução gigantesca, por exemplo, na agricultura, certo, com toda a mecanização, com todo esse processo. Gente, hoje metade das pessoas no mundo passavam fome. Claro, existe a fome por uma questão de dinheiro, de uma série de coisas, mas não por falta de alimentos. Sim. Alimentos para alimentar toda a população mundial existe. Tem. A questão é, se não tivesse essa evolução, nós teríamos alimento para alimentar todo mundo? Não. Uhum. Porque a gente veio no processo de evolução. Eu lembro, por exemplo, da época da agricultura, na minha época lá, quando a gente produzia 50 sacas de milho em 1 hectare, era uma produção gigantesca. As últimas conversas que eu tive com agricultores já falavam assim 300 sacas. São hectare? 6 vezes a produção. E nós estamos falando isso há 20, 25 anos, mais ou menos. Olha a evolução. Na mesma área, a produtividade 6 vezes maior. Uhum. Então, isso tudo leva a gente a ter uma alimentação mais barata, porque tem uma eficiência produtiva maior, porque senão seria muito caro. Então, uma série de coisas que toda essa parte tecnológica leva para a gente ter uma melhoria na qualidade de vida no final da história. Viabiliza, show de bola. E quando a gente se refere a pessoas, gente, pessoas sempre vão ter que ser tratadas como pessoas, né? Como Jung falava, né? Você pode conhecer de máquinas, de técnicas, de uma série de coisas. Tem uma frase muito conhecida dele. E ele fala, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Uhum. E é dessa forma que a gente tem que ter, que é a empatia, que é a forma de entender que do outro lado, eu não estou falando com uma máquina. Eu estou falando aqui com Augusto, que é uma pessoa, e eu tenho que entender esse teu sentimento, eu tenho que ter essa empatia. E aí fica fácil da gente estar atingindo um objetivo daquilo que é o nosso propósito. Show. Rogério, eu vou tentar mudar um pouquinho o curso aqui para a gente levar lá pro comecinho da tua história, principalmente a história empreendedora. Por quê? Tu já falou pra gente, nasci numa cidade de 11 mil habitantes,
até os 13 anos não tive energia elétrica, dentre outros detalhes que tu já contou pra gente. Ok. Quando tu decidiu empreender, foi lá naquela cidade? Quando tu decidiu, alguns pontos assim de inflexão, né? Quando tu decidiu sair daquela cidade para tentar algo maior? Qual foi o teu primeiro negócio? Conta pra gente esse comecinho de trajetória, pra gente entender onde começou a ter tração e aonde começou assim, não, pô, acertei nisso, pra gente entender realmente o caminho do sucesso aqui, o caminho do gigante. Maravilha. Então, lá na agricultura, eu sempre falo que a agricultura é um berço do empreendedorismo. Show. Por que o berço do empreendedorismo? Porque a agricultura você tem que preparar a terra, plantar, cuidar e aí fazer todo esse investimento, porque a semente é cara, tem os adubo, tem todas essas coisas que você tem, o investimento inicial, planta para aqui 6 meses, sei lá, colher, e se aquilo deu uma boa produção, paga os custos e deu lucro. Isso é uma empresa, concorda comigo? Sim. Então isso já é um berço Mas do também tem o empreendedorismo. risco do tempo tá ruim. Perfeito, pode dar uma intempérie no meio do caminho, igual uma empresa. Uhum. Então isso já a gente aprende na agricultura, muito isso que é uma empresa. Perfeito. Ponto. Quando eu vim para Florianópolis, meus irmãos já moravam aqui, um dos meus irmãos já trabalhava como fotógrafo autônomo. Eu comecei trabalhando aqui, eu falo assim, eu trabalhava como doméstico, porque eu cuidava toda a casa, e enquanto meus irmãos trabalhavam fora, e eu não dividia as custas da casa. Tu era mais novo? Eu era o irmão mais novo. Tá. Um dos irmãos já era fotógrafo, todos nós também já começamos a treinar e aprender a parte da fotografia, e posteriormente a gente teve uma empresa de organização de eventos. Essa empresa, ela começou inicialmente com meu irmão e um sócio dele dentro do nosso apartamento. Nós dividimos a sala, que nós tínhamos, morávamos os 3 irmãos juntos, dividimos a sala da nossa casa para que desse início à empresa. E todos nós trabalhávamos outras coisas e trabalhávamos junto nessa empresa de organização de eventos. Foi uma empresa de organização de formaturas. Trabalhamos nessa empresa desde 97 até 2012. Então, trabalhamos juntos. Em 2012, então essa empresa a gente chegou a ter mais de 100 funcionários. A gente chegava a fazer 15 eventos, era focado basicamente em formaturas, chegava a fazer 15 formaturas no mesmo dia, por todo o estado de Santa Catarina, algumas formaturas no Paraná, no Rio Grande do Sul. Caraca. Então, tinha uma gestão de equipe. Chegou dias de ter uma equipe de pessoas contratadas, né? Além dos funcionários, chegar a 2.000 pessoas que estavam envolvidas para organizar os eventos que a gente tinha. Caraca, no mesmo dia. Que legal, cara. Então, geria toda essa questão. Ponto. Em 2012... Tá, só pra aí, deixa eu fazer uma fatia aqui. 97, 2012... Eu cheguei em Florianópolis. 15 anos. Isso. 15 anos de 15 anos a gente em eventos. Trabalhou junto, empresa familiar, trabalhava junto com os irmãos, nós éramos sócios da empresa. Em 2012, eu tinha uma dinâmica, uma visão um pouco diferente do que a gente vinha fazendo os negócios, eu queria expandir e a gente estava numa questão de uma visão diferente dos negócios junto com os irmãos. Uhum. Eu sentei numa reunião, que era a diretoria da empresa, sentamos, eu falei, gente, eu vou seguir o meu caminho. A gente teve uma convivência e temos, graças a Deus, uma família maravilhosa e uma vivência muito boa. E eu falei, antes que os negócios possam estragar a nossa relação familiar, eu vou sair e vou fazer alguma coisa solo. Saí, na época tinha sido oferecido um centro de convenções, que tenho ele até hoje, para o arrendamento para a empresa de formatura. Ele não foi, nessa empresa não foi arrendado. E aí eu falei, como não vai arrendar, então eu tenho interesse. Eu sozinho, no caso. Eu sozinho, o Rogério sozinho. Fui lá e fiz o arrendamento do centro de convenções. Fiz esse arrendamento, então, em agosto de 2012, e comecei a trabalhar carreira solo. Tem problema falar o nome do centro de eventos? Não, eventos? claro que não. Centro de Eventos Oceania, que é nos ingleses, né? Oceania, onde claro. eu comecei só com centro de eventos. Hoje tem um hotel, tudo, mas eu comecei só com centro de eventos. Uhum. Quando eu fiz o arrendamento, aí todo mundo olha assim, nossa, mas aí tu já empreendia. Gente, muitas vezes quando a gente empreende, os primeiros negócios, e ainda na juventude, muitas vezes a gente não tem aquele cuidado de fazer uma reserva financeira. Uhum. Então, quando eu saí da empresa, o nosso combinado foi para que a empresa, eu me mantive a sociedade, e o combinado que eu mantivesse por 6 meses o meu prolabore. Prolaborezinho, claro. Para que eu pudesse me equilibrar. E depois, se a empresa desse lucro ou não, me repassava lucro, senão eu tinha que me virar. Certo. Aí você olha assim, tá, mas como isso? Gente, o meu prolabore era mais de 20 salários mínimos na época. Uhum. Então eu tinha o prolabore, eu já tinha filhos, já tinha 3 filhos, já tinha uma família, já tinha custos altos. E eu saí para, teoricamente, ganhar nada.
Quando eu peguei o centro de eventos com alto custo de arrendamento, assumi para fazer, teve os primeiros eventos, precisava de dinheiro para troco, para questão de caixa, que tinha venda de bebidas, tinha que pagar garçom, segurança, tinha que ter um troco para o estacionamento e tal. Eu não tinha esse dinheiro, eu fiz um empréstimo pessoal, eu lembro até hoje, empréstimo pessoal no banco, vocês sabem a taxa de juro que é, de R$24 mil para troco. Eu falo assim, foi o dinheiro para poder dar o giro inicial. E você imagine o quanto que eu tinha de um pagamento... 3,5%, 4%. Meu Deus. E eu tinha um valor bem alto de aluguel para pagar, uma despesa gigante, porque é um empreendimento de 4 mil metros quadrados. Então você imagina quanto que dá de despesa isso, de energia elétrica, de tudo. E sem uma garantia. Aí você olha assim, eu saí de uma coisa que eu estava estável. Sim. Que eu tinha um ganho bom, um bom ganho, para eu ir me aventurar sozinho. Perfeito. Então fiz isso. O caminho que eu fiz nesse centro de eventos foi tão de sucesso. Menos de um ano depois, já o proprietário do empreendimento que tinha o hotel me ofereceu o hotel. Naquele momento eu falei para ele, eu disse, eu não posso pegar porque eu não me sinto pronto para isso. Arrendado também ou para arrendar também, já? Arrendar também. Eu faço arrendamento dos hotéis. Eu tenho uma empresa que ela é gestora de hotéis, administração e arrendamento de hotéis. Entendi. Tá? E aí me ofereceu, eu falei, não, eu não estou pronto. Um ano depois me ofereceu novamente, eu falei, agora eu pego. Isso foi no dia 27 de abril para eu assumir dia 1º de maio. O hotel e o centro de eventos são no mesmo terreno. Mesmo terreno. Okay. São juntos, é um terreno bem grande, é no mesmo terreno. Okay. Aí todo mundo me fala assim, nossa, mas quando você assumiu o hotel, você já conhecia de hotel? Eu falo assim, eu conhecia de dormir. Eu era hóspede, pagava, o pessoal, o primeiro dia, então eu acertei que eu iria arrendar o hotel no dia 27 de abril, eu assumi dia 1º de maio. Uma operação de hotel. 4 dias. 4 dias depois. A gestora que lá estava no centro de eventos, que hoje é diretora da empresa, ela sentou comigo e ela olhou para mim. Tá, e aí, o que você quer que a gente faça? Eu falei, vocês façam exatamente o que vocês sempre fizeram, porque eu segurei a equipe, daí a gente fez a mudança e tal. Eu disse, vocês façam tudo o que vocês faziam antes e a gente vai no caminho ajustando. Porque eu não conhecia. Certo. Eles começaram a vir com a linguagem técnica de check-in, check-out, all-in. E o que é isso? Eu não conhecia. Mas por quê? Aí por que eu peguei um hotel? E você vai dizer, um empreendimento de alto risco, com custo muito alto. Aqui em Florianópolis, com toda a sazonalidade. Exatamente, num ambiente ali. Tudo bem que hoje os ingleses é uma cidade, né? É uma mini cidade dentro de Florianópolis, que já é pequena também, mas funciona ali um ecossistema muito forte ali nos ingleses. Mas mesmo assim, não é o do povo local que tu vai ter a locação do espaço, né? Então, teria que ser de turista. E aí, cara... turismo, eventos, então toda uma gestão que você tem que fazer em conjunto, né? Show. Então, quando eu peguei... Qual era a ideia? Eu sabia gerir pessoas. Perfeito. Então, quando a gente sabe gerir pessoas, a gente fica tranquilo, porque sempre vai ter pessoas que conhecem do negócio. Certo. Então, você vai ter aliados que vão tocar o negócio. Certo. Então, você precisa ter braço e saber gerar. E muitas vezes essas pessoas técnicas, elas não estão dispostas a enfrentar o risco. As pessoas técnicas, na sua grande maioria, isso é algo que eu falo e pode ver em todos os negócios. Grandes profissionais técnicos, na sua grande maioria, eles não estão dispostos a correr grandes riscos. Certo. Eles são altamente empregáveis, porque são pessoas realmente... Tem habilidades. Altamente conhecimento da área deles, então vão ter um salário muito bom, e eles não estão a fim de correr risco. Certo. Eles vão trabalhar para alguém que está assumindo o risco e abrindo uma empresa. Perfeito. É segundo artigo da CLT, né? O empresário é o que corre risco, né? Então... a gente tá botando na frente para poder ter, sim ou não, o sucesso, né? Aquela questão da agricultura, aquela questão do hotel, do centro de eventos, quando tu pegou, tá botando na frente. Se vai ter ou não um retorno, não sei, né? Então, justamente, perfeito. O cara de habilidade técnica alta tende a não querer correr risco. E se ele tem habilidade técnica alta, ele tem capacidade total de servir a quem tá correndo risco. Exato. Perfeito? Exato. E aí uma pergunta que o pessoal faz também é o seguinte, tá, mas Rogério, você assumiu esse risco, que era realmente um empreendimento de um risco alto, e você pensou se desse errado? Sim, eu pensei se desse errado. Isso. O que eu tinha de segurança se desse errado? Eu tinha uma profissão que era de fotógrafo. Que se
aquela parte da gestão não desse, eu voltaria a ser fotógrafo, que fotógrafo tem muita possibilidade de fazer eventos, trabalhar de freelance para outras empresas e tal, e fazer o meu ganha-pão para sustentar minha família. E deixa eu te fazer uma pergunta. Duas coisas. Uma, o network que tu criou de 97 a 2012, de 2012 ali, sei lá, se desse errado, 2013, 14, esse network que tu criou já te daria uma base sólida para entender o que seria. Se eu precisar voltar pro mercado, naquela profissão inicial que eu tinha dentro da minha agência de formatura, eu volto, certo? Tu já tinha segurança porque tu já tinha feito um caminho que do zero tu não voltava. Ou seja, da roça lá, do zero da roça, tu não voltava, né? E essa questão de ter vindo da roça, ter vindo de uma cidade pequena, sem luz, sem tudo isso que tu contou, também te dá uma coragem de pensar assim, não, tudo bem, eu vou, mas eu não volto para aquele zero absoluto, né? Eu sempre volto para alguma coisa a mais. Isso te tranquiliza, isso te faz dar o próximo passo sem temer? Exatamente. Quando você começa a dar passos à frente, você nunca mais volta ao estágio zero que você estava. É igual você... tem aquela frase que fala que uma mente, quando você inseriu alguma coisa nela, nunca mais volta ao tamanho normal. Exato. Ou seja, sempre vai para frente. É a mesma coisa, gente. Se deu errado, pelo menos gerou aprendizado. E você aprendeu com aquilo. Sim. Então, e muitas vezes as pessoas... Uma vez eu estava conversando com um menino, ele trabalhava como profissional autônomo e fazia só freelance e tal. E assim, ó, ganhava, mas era uma coisa razoável, o ganho dele, não era nada demais, sobrevivia, vamos dizer assim. E aí eu perguntei, tá, mas por que você não abre o seu próprio negócio? Não, mas e o risco, e se der errado? Eu disse, se der errado, tu vai voltar para trás do que você está? Ele olhou para mim, não. Eu disse, então que risco você tem? O que você tem a perder? Uhum. Por que você não dá o próximo passo? Sim. Então, muitas vezes, a pessoa se apega a um nada. Não, mas é que se eu for lá eu vou perder tudo, mas tu não tem nada, tu vai perder o quê? Exato. Tu entendeu? Então essa parte E aí a partir do momento que você começa, óbvio, ter riscos maiores, você vai tendo, obviamente, muito mais números, muito mais informação, e você vai reduzindo. Tem o risco sim, mas mais calculado. Uhum. Mas esses primeiros passos, é necessário correr um risco um pouco maior. Não existe nada que nasceu grande, não existe nada que nasceu sem risco. Sempre vai ter um risco no meio do caminho. Uhum. Então, se você está a fim de empreender, tem que assumir os primeiros riscos. E depois parece que o caminho vai clareando. E aí você vai aparecendo mais negócios. E aí de um você vai crescendo o outro. Por exemplo, aí no meu caso, então eu tinha o centro de eventos, tinha o hotel. O que esses dois precisam? Parte de gastronomia. Certo. Durante um determinado tempo eu terceirizei, até o momento que eu arrumei uma sócia que conhecia muito da parte operacional, e nós montamos uma sociedade e montamos o nosso buffet, a nossa parte de gastronomia. Então, a partir de 2018, a gente montou o buffet e nós atendemos toda a parte de gastronomia dos eventos, dos hotéis e tal. Tanto evento quanto hotel. Exatamente. Tá. Então, a empresa de gastronomia, ela veio através dos outros negócios. Ela é uma empresa independente, ela trabalha independente, ela tem outra, tem sociedade, tem tudo que eu tenho com a minha sócia e funciona perfeitamente. Mas de um agregado, um derivado dos outros negócios. De uma necessidade. Ela não nasceu pelada, né? Ela já nasceu com a função de servir ao centro de eventos, ao hotel, e a partir daí, se porventura a prospecção for feita e os clientes forem entrando, ela vai atender também, certo? Já vai no automático. Perfeito. E hoje ela atende, inclusive, outros hotéis que não são da nossa gestão. Já está atendendo outros hotéis. Até porque... Caminho separado. Exato. Caminho dela. Ela segue o caminho dela. Caminha junto com o que nós temos, mas ela também tem os negócios delas em paralelo. Show, que legal, cara. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua visão, qual é o passo mais importante? Haja vista que, como tu falou ali do rapaz que era freelancer e tudo mais, qual é o passo mais importante? É o que tu tá dando agora ou foi aquele lá no começo que tu decidiu empreender? O primeiro passo. Eu ouvi uma vez de um empreendedor, inclusive ele era argentino, e aí tava uma discussão que, numa determinada negociação dele, o cara que estava negociando com ele falou, e ele era já tinha bastante dinheiro, vamos dizer assim, já era rico, né? E aí esse outro negociador olhou para ele e falou assim, ó, o que é, e ele também foi um empreendedor que veio meio do nada. O cara observou para ele e falou assim, ó,
o que é para você 10 mil dólares? Porque da Argentina se falava muito em dólares, né? Uhum. Daí ele olhou para ele e respondeu, você está falando do primeiro ou do último 10 mil? O peso é diferente, né? Depois que você tem um empreendimento, olhe para quem já tem um certo tamanho, tem alguma coisa, um capital. Qual foi o teu primeiro 1000, teu primeiro 10 mil? E o último? Qual que foi mais difícil de conquistar? Exato. Depois que a roda gira é outra coisa, né, amigo? Exatamente. Então, você dá o valor para esse dinheiro igual foi o primeiro que você conquistou. Não. Geralmente as pessoas fazem não dar esse valor, né? Porque a representatividade dele perante o patrimônio já é muito inferior, muito pequena. Né? Exatamente. Mas, se não considerado da mesma forma, se não considerado aquela energia daquele valor ali chegar da mesma forma, provavelmente ele deve escapar pela tua mão de alguma forma, né? Exatamente. Então, o que eu falo para quem tá querendo ir para o caminho do empreendedorismo é sempre, gente, você vai ter risco? Sim, vai ter risco. Mas põe na ponta da balança, e se der errado? Uhum. Para onde eu volto? Que é aquilo que nós falamos primeiro. Para onde eu volto? Ah, mas eu vou voltar para uma estaca. Tá, beleza, mas eu volto para uma estaca nunca na estaca zero. Nunca. E eu consigo ter algo que eu vou fazer e vou sobreviver? Tá tudo bem. Porque pode acontecer, seja uma pessoa idônea, porque errar todos nós podemos errar. Perfeito. Agora, seja uma pessoa idônea, deu errado, você vai conversar com os credores, você vai resolver, vai fazer tudo o que precisa ser feito. Mas, gente, dá errado, até os gigantes quebram. Aconteceu, foi uma coisa que você planejou, um negócio, tem coisa que não tá dentro do planejamento. Tem coisa que acontece dentro da empresa que você pode planejar tudo o que você quiser. De repente, vamos pensar o pessoal lá no Rio Grande do Sul, com essa tragédia que aconteceu. De repente o cara tava gigante, estava com o empreendimento bombando. Não tinha seguro. Uma coisa que não tinha, mesmo que tivesse seguro, o seguro vai pagar, de repente, a parte física, vai pagar os equipamentos, vai pagar o prédio, alguma coisa assim, mas e tudo aquilo que ele tinha de encargos trabalhistas, de tudo isso? De repente inviabiliza dele recomeçar o negócio. Sim. E aí você vai dizer, não, ele foi incompetente? Mas por que ele não preveu isso? Como que ele ia prever? Não tem como. Não tem como prever, não tem como você prever tudo. Sempre vai ter coisas que vai estar imprevisível. E tem que estar disposto. Então, isso é o empreender. Então, muitas vezes, até quando as pessoas que não são do empreendedorismo, ou pessoas que têm uma visão errônea do empreendedorismo, aí elas, nossa, porque o empreendedor está explorando o empregado, porque não sei. E o risco que ele está colocando a cara a tapa. Muitas vezes você abre um empreendimento que você fica 4, 5 anos só para você pagar o investimento que você colocou, ou mais, estou falando 4, 5 anos ou mais, só pagando o investimento que você fez inicial, que era um dinheiro que esse empreendedor tinha, que ele poderia ter simplesmente aplicação num banco, qualquer outro lugar, e na verdade quem está tendo benefício com aquele dinheiro que ele colocou é quem está trabalhando lá. Quem tem um emprego lá. Aí depois que pagou, ele vai ganhar dinheiro realmente, tem o retorno daquele investimento que ele fez, é justo. Claro que sim. Ele correu o risco porque ele colocou um alto valor, colocou o nome dele, colocou tudo em risco. Já teve alguma situação na tua empresa onde teu colaborador ganhava mais que você? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvida Essa eu arranquei risada aqui até do Eliel ali. Sem dúvidas. Tem momentos que é muito necessário. Claro que sim. Tem muito necessário. Eu falo isso porque soa, né? Ah, mas aí não sei quem tá ganhando mais que eu. Amigão, tu tá em que fase da empresa? Tu começou agora? Cara, o cara é o salário dele. Se a tua empresa não tá devolvendo nenhum ponto de equilíbrio, e ter pessoas na tua operação é fundamental para que pelo menos tu comece, tem negócio que não dá pra começar sem ninguém, né? Tem negócio que já tem que começar com alguém. Aquela parte que não é técnica tua, enfim, ou a operação que é um pouco maior. Se tem que pagar um salário, tá no teu custo e não tá chegando no ponto de equilíbrio, cara, faz parte do jogo. Se hoje não tá, então vai atrás de pelo menos chegar no ponto de equilíbrio, contemplando, lógico, teu prolabore no ponto de equilíbrio, né? Porque tem muita gente que esquece de botar essa verbinha prolabore no ponto de equilíbrio. Falei, não, tô chegando no ponto de equilíbrio, tá? E o prolabore tá de quanto? Não, esse aí eu não botei ainda. Cara, não faz nem sentido, né? É o teu trabalho. É que sempre você tem que imaginar, é como se tivesse alguém no seu lugar. Isso. Quanto vale...
quanto custa para você ter alguém fazendo aquele papel que você faz. Exato. Então, se você coloca isso, peraí, eu tô fazendo esse papel, eu tô fazendo uma parte operacional, vamos dizer assim. Eu tô aqui, tô trabalhando na empresa. Então, eu tenho que ter Prolabore. Perfeito. Eu tenho nas empresas que eu tenho sociedade e tem um sócio que trabalha, ele tem Prolabore. Certo. Eu sou sócio, eu não tenho Prolabore. Sócio investidor não tem Prolabore. Eu não tenho Prolabore, porque eu sou sócio investidor. Perfeito, perfeito. Aí que eu queria chegar num ponto que é bastante relevância, né? Ok, o Rogério hoje consegue ter várias frentes sem necessariamente estar atuando em todas elas, porque o teu modelo de sociedade é um modelo no qual tu tens um sócio operador e tu és um sócio investidor. É isso ou não? Também. Também. Algumas das operações também são nesse formato. Tá. Então, e tem outras que tu é operador. São outras que eu sou o CEO, né? Perfeito. Então sou tu toca CEO, a questão estratégica. Exato. Perfeito. Show. Então hoje já está chegando o ponto, por exemplo, de ter uma holding, onde eu faço a gestão de todos os negócios através disso. Por ali, né? Por ali, porque precisa, né? Certo. Então você tem que criar, eu sempre falo assim, quando você vai crescendo, daí você tem que começar a planejar ter um núcleo de inteligência. Ok. Que são pessoas chegasse no ponto que eu queria. de alto padrão de conhecimento, de alto padrão técnico, de alto padrão de visão empreendedora também, que vão te apoiar. São pessoas, não é você que tem que abraçar o mundo, certo? Exatamente. Ok. Exatamente. Quando eu vou abrir novas operações, sempre, obviamente, na captação, na abertura, existe uma necessidade de uma energia maior, uma quantidade de trabalho maior da minha parte. Certo. Porém, eu trabalho para que novos negócios tragam mais tranquilidade e qualidade de vida para mim, com menos trabalho. Ok. Então, quando eu vou adquirir novos negócios, eu já estou pegando negócios que eu tenho já prontos e coisas que eu fazia neles, eu já estou passando para outras pessoas. Perfeito. Porque eu estou vindo aqui, vai me tomar mais um tempo. O meu tempo como empreendedor, do tempo de trabalho, é barato. Não é para aumentar. Ele não é para aumentar, porque eu tenho uma vida. Sim. Só se vive uma vez, né? Exatamente. Eu tenho uma família, eu gosto de estar muito com meus filhos, de estar dando atenção para eles, de estar fazendo as coisas com eles. Eu tenho a minha esposa, que eu gosto de fazer coisa com elas, eu gosto de viajar, eu gosto de jogar boliche, que é o meu esporte. Então, eu quero viver. Perfeito. Porque quando você vai empreendendo, porque em determinado momento nós precisamos o quê? A gente precisa um valor X para a gente ter de sobrevivência. E aí, óbvio, se eu quero ir tendo acesso a mais coisas, eu vou precisar ganhar mais. Alguns pontos. Mas chega algum ponto que você pode ter a opção, não, aqui tá bom e eu não quero mais. Só que a veia do empreendedorismo nos leva a ter oportunidades de negócio. E aí eu não vou deixar de crescer. Só que muitas vezes, se você não tem a visão que você abrir novos negócios, você tem que ir largando, entenda-se, largando coisas operacionais que você fazia dos outros, para você cada vez estar só mais no estratégico e você não aumentar o seu tempo de trabalho, e isso faz diferença. Porque senão, quando você vai abrir novas operações, o seu cérebro vai trabalhar contra. Porque ele vai ver o quanto cansaço você vai ter através disso. Certo. Caso tu não haja de maneira estratégica, se colocando à disposição, mas não necessariamente em horas, né? Exatamente. Mas na inteligência do negócio. Perfeito. Cara, que legal essa visão, né? Aí fica mais claro de entender, né? Pô, tu coloca pessoas capacitadas em pontos estratégicos nos quais tu só delega a função, e a questão do largar, né? Tem uma frasinha que fala delargar, né? Isso é uma coisa errada, né? Tu quer subir pro estratégico, mas tu delarga uma função para alguém, deixa fazer a reveria. Não é isso. É criar um processo, fazer com que a pessoa tenha um treinamento acerca daquilo e com a diligência, né, correta, ela execute o processo para que depois tu, como CEO estratégico do negócio, tu consiga sentar lá e ver se a pessoa está atingindo os índices necessários, se a empresa está sendo conduzida da maneira adequada e está dando o resultado que tu espera. Afinal de contas, todo investimento só se chama investimento se ele tiver um retorno, né? Então a gente precisa ter essa mensuração de se o retorno acerca do investimento feito está sendo da proporção que tu esperava, né? Perfeito. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que é bem relevante. Questão de habilidades. A gente sabe que... Sabe não, tem uma teoria que fala acerca do especialista, né? Que com 10 mil horas de prática acerca de algo, você se torna um especialista. Isso pode ser um mito, isso pode ser, enfim, foi um estudo, e aí depende muito como a pessoa interpreta. Entendendo isso, tu tá empreendendo desde 97, cara, eu entrei na escola, no ensino fundamental em 99, então, né,
porra, trajetória, a minha é muito mais curta, 2017, ou seja, 20 anos depois que tu começou a empreender, eu comecei a empreender em 2017. Então eu tenho ainda uma jornada muito longa, lógico que com o avanço da tecnologia, com essa aproximação, né, com essa conversa, a gente acelera o tempo, a ambiência acelera o tempo, né? Eu posso atingir outros patamares como empreendedor através desses contatos. E é por isso que a gente faz o podcast também, para aproximar um pouco da tua fala, as pessoas e elas entenderem como faz para chegar nesse patamar de empresariado, né? Mas eu quero trazer um pouco à tona quais foram as habilidades que tu precisou desenvolver do Rogério, que tinha lá em 97, quando começou a empreender, pelos caminhos que foi passando, quais foram as habilidades que tu foi aprendendo e que tu considera assim, não, essas aqui foram fundamentais para me trazer até aqui. Habilidade de negociação, habilidade de lidar com pessoas, quais delas tu considera as habilidades mais... Bom, isso me caracteriza como empresário. E essas aqui eu aprendi ao longo da jornada e foram determinantes em tal momento. Primeiro, a gente tem que ser um eterno aprendiz. Show, lifelong learning, né? Então, temos que estar o tempo todo estudando, nos aprimorando e, obviamente, eu gosto muito de me aprofundar em algumas áreas em cada momento que eu preciso. Então, lá no começo, eu me especializei muito e principalmente especializar até mesmo através do mercado, através das coisas, conhecendo com pessoas que você está se envolvendo, que foi na parte comercial. Show. Então, na parte comercial... Muito obrigado. Já começar assim, muito obrigado. É o principal. Primeiro ponto que vou fazer um gancho aqui, que é o seguinte. Para mim, a parte mais importante de qualquer empresa é o comercial. Porque nenhum outro setor, nada existe se você não tiver venda e não tiver cliente dentro da tua empresa. Vou puxar essa brasa pra minha sardinha aqui agora. Ouviram? Empresário de sucesso falando. Empresário de sucesso falando. Tudo gira em torno, ou a base para tudo é o comercial. Gente, sem venda não tem tração, certo? Não existe negócio. Não existe negócio. Não existe Todo empresa. negócio, eu costumo falar, porque a gente atende terceiro setor na contabilidade, eu costumo falar, cara, até o terceiro setor precisa de um negócio superavitário, né? Que não se chama de lucro, né? Mas Sim. superavitário, para que os mantenedores enxerguem a possibilidade de que está fazendo algo pela sociedade, mas tem que ter saúde financeira, todo negócio. E para que tenha saúde financeira, a receita tem que ser maior do que a despesa. Isso é fato até para a ONG, até para a sociedade, né, para a empresa do terceiro setor. Então, uma empresa de capital aberto, ou uma empresa de capital fechado, mas que vive no mundo do capitalismo, amigão, como é que tu gera receita no teu negócio? Exatamente. A não ser que tenhas um fundo de reserva muito grande, tu gera uma receita financeira absurda. Mas tirando essa questão da receita financeira que não vem através de venda e que é muito difícil de conquistar porque tem um imobilizado, né, um dinheiro parado, mesmo que seja disponível, Exato. mas parado muito tempo, cara, não é viável, né? Tem que botar ele para girar, para fazer a tua operação. E a operação demanda o quê? Comercial, venda. Então, Exatamente. muito obrigado. Continua o teu raciocínio porque eu precisava dar esse desabafo aqui. E uma outra coisa que é uma habilidade inerente a quem quer empreender, ele tem que ser um negociador. Ótimo. Porque negociador, e na verdade negociar, a gente negocia a vida inteira. E negociação é inerente à venda. Uhum. Ele tá ligado à venda também. Mas vou me aprofundar na parte de negociação. Show. Tudo na vida é uma negociação. Tudo na vida é uma negociação. Lá atrás, quando você pegar lá na época que você era criança, para negociar a tua ida na casa de um amiguinho com seus pais. O chocolate Tu já que tu queria no criava uma mercado. estratégia. Tudo é uma negociação. Tu tinha um jeito de negociar isso com os seus pais para fazer. Então, a negociação, quando você vai subindo de cargo, quando você vai subindo na escala hierárquica, ela se torna, por exemplo, uma acomodação de interesses. Que é de que maneira você lida com a acomodação de interesses das pessoas que estão nas suas organizações. Ok. Porque cada pessoa que está trabalhando no seu negócio, cada pessoa que está, ela tem um interesse próprio. Você concorda comigo? Concordo. Toda ela tem um interesse. Concordo. E nunca vai ser comum, né? Nunca. A todos que estão no ambiente. Cada um tem o seu interesse. E aí você tem que saber acomodar esses interesses, para que a pessoa que está ali, ela esteja satisfeita e sinta que está sendo atendido parte ou todo o interesse dela, ou todo o objetivo dela, ou parte dela, que ela pode realizar os seus sonhos através daquilo. Então, por isso que elas ficam nas empresas. Uhum. E aí, quando eu falo acomodação de interesse, é a mesma coisa que uma negociação com um fornecedor, com um parceiro de negócio. Perfeito. Porque se você for aquele negociador que é o explorador, que é aquele cara que você quer sugar todo O mundo, ganha-perde.
dura pouco tempo, gente. Exato. Então você também tem que ter a habilidade do seguinte: peraí, eu tenho que ser um acomodador de interesse. O que é bom aqui para minha empresa, mas eu tenho que enxergar também o que é bom para o Augusto. Claro. E por incrível que pareça, muitas vezes quando você vai contratar um fornecedor, alguém que é iniciante em negócios, ele nem sabe quanto que vale o negócio dele. Num primeiro momento você até pode explorá-lo, porque ele não sabe exatamente quanto vale. Só que isso dura pouco tempo. Às vezes até o meio da obra, porque ele vai te prometer um portão por um valor X, falando num serralheiro. Exato! Chega no meio da obra e percebe que não foi, ele vai demorar pra te entregar, ele vai botar um aditivo X, ele vai fazer não sei o quê. E fora que tu tá matando um grande parceiro que tu pode ter pra muito tempo. Exato. Então você tem que ser, tá, mas peraí, pra ele tá bom? Uhum. Eu também tenho que ter essa capacidade de enxergar se pra ele tá bom ou não. Uhum. Então eu tenho que tornar, eu falo assim, eu tenho fornecedores que eu trabalho desde a época lá de 97, eu ainda tenho fornecedores daquela época que a gente tem relacionamento e faz negócio ainda. Que legal. Por quê? Porque foram bons negócios. Tanto A pra um imagem, lado, o relacionamento sempre foi bom. tanto para um lado quanto para o outro. Exato. Boa. Então, quando a gente vai essa parte de negociação e a gente tem esse caminho, então, na negociação eu tenho a visão de acomodação de interesses, quando eu vou vender para um cliente, eu vou resolver um problema dele. Então, eu vou resolver qual a solução que eu vou dar para ele. E aí eu ter um preço adequado. E muitas vezes ter um preço adequado não é ter o menor preço. Certo. Porque o menor preço é o que tu acabou de falar. De repente eu vou entregar a quem do que ele espera. Então isso tudo eu tenho que ter consciência no processo de negociação. Certo. E tem determinadas negociações que aí você vai criar habilidade de... Peraí, isso aqui não me interessa, isso aqui eu não quero. Perfeito. E aí tu pula fora. Tem que E aí saber você dizer não pula também. fora. Muito. Certo. Então, assim, de habilidades. Primeiro, a comercial. Tu citou como primeira. Segundo, negociação. Terceiro, posso botar o dizer não. Dizer não É uma habilidade? é uma habilidade, É uma muito habilidade, grande. Em todo o processo, em todos os momentos, você vai ter que ter essa habilidade do dizer não. Uhum. E outro ponto, Por favor. não crescer o olho. Não pode ser aquela pessoa que você já começa a crescer o olho com tudo que você vê de uma maneira megalomaníaco, vamos dizer, de certa forma. Perfeito. Só deixa um pouquinho mais claro, mas eu tô entendendo a linha de raciocínio. Vou tentar clarear isso. Vamos pegar 10 mil reais. 10 mil reais na pessoa física é uma boa grana. A gente consegue fazer bastante coisa na pessoa física. Consegue fazer até uma viagem legal, dá de fazer algumas coisas legais com 10 mil reais. Certo. Mas numa empresa que você tem 50 funcionários, o que é 10 mil reais? Nada. E aí a pessoa tem a mentalidade de que esse valor aí, de repente, na empresa de 50 funcionários, faturou $500 mil, faturou $1 milhão. O que ela põe na cabeça? Ela põe na cabeça como se ela fosse milionária. Então a empresa faturou $1 milhão, ela já se sente ela milionária. Entendi. Agora ficou claro. Entendeu a diferença? Claro. Sim. Então a pessoa acha que ela é a empresa. E aí isso é onde ela começa a ter sérios problemas. A pergunta que eu te faço é análise de margem de contribuição, ponto de equilíbrio, contemplar custo de aquisição de cliente, impostos, tudo isso na precificação. Vamos lá, agora só me ajuda aqui, por favor. Isso faz parte do sucesso? Entender esses números? Sem dúvida. Leitura de balanço, balancete, DRE faz parte do sucesso? Eu vou colocar da seguinte maneira. Tu não precisa saber ler, mas tu tem que saber quais os números que te interessam. E tem alguém que lê e te traz os números para você. Pronto, obrigado. É isso que tem que chegar. Você Isso. tem que saber quais são os números e aonde que é o ponto final da tua empresa. É isso aqui que eu preciso. É esse número X que eu quero ter de lucratividade e tal no final da história. Mas eu quando mando documento para contabilidade é pela metade. Ou quando eu faço uma nota é meia nota. Como é que faz, Rogério? Gente, Para gerir o negócio. se você quer crescer, faça as coisas corretas. Obrigado. Era isso que eu queria O ouvir. jeitinho dura pouco tempo e vai te impedir de crescer. Repete, por favor, vai ser um corte. Vamos lá. Fazer as coisas pela O metade. jeitinho fazer pela metade vai impedir o teu crescimento. Porque ele vai até um ponto. Depois ele vai te pedir todo o crescimento, você vai ficar todo amarrado, que você não tem para onde sair. Fora todo o risco e o passivo que você está criando. Então, você está criando a cobra para te morder ali na frente. Mas, Rogério, se eu botar o preço certo, vai ficar muito caro, ninguém vai comprar. Primeiro, se você não tem condições de colocar o preço certo e vender, fecha as portas. Gente, Mas isso parece agressivo, Rogério, não é uma coisa... É agressivo isso, tu falar isso pra pessoa.
É o sonho dela. Se não tiver condições de você vender o preço que tem que ser vendido, você contando todos os custos, inclusive impostos, que tem muita gente que não negligencia o imposto. Okay. Gente, é melhor você fechar as portas, porque você só tá cavando um buraco para você ali na frente. Então não faça isso. Porque você vai se arrepender. E aí tem muita gente que chega lá na frente e quebrou. Uma vez eu ouvi uma expressão de um empresário que ele quebrou. Ele falou, nossa, a gente vendia muito, a gente tinha... Mas vendia demais, a gente quebrou no financeiro. Eu disse, mas tu ia quebrar onde a tua empresa? É óbvio que ia quebrar no financeiro. A partir do momento que vendeu um monte, a momento que você tem que entregar, a conta não fecha, gente. Claro, exato. A partir do momento... Peraí, eu só negligencio, vamos colocar aí uma carga de impostos, não vou jogar nem tão alto, de 10, 15% no começo de uma empresa. Vamos botar 10. 10%. Tá razoável. Tá de uma empresa que fatura 100 mil reais por mês. Ok. Gente, você sai com um passivo de 10 mil todo mês. Aí você ficou 2 anos sem pagar. Que 2, 3 anos o fisco não vai vir atrás de você. Não vem. Vai parecer bonitinho, não vem. Ele vai vir lá na frente. Aquela cordinha da caçamba, né? Corda da caçamba, vai deixando. Aí você sai com passivo, vamos pegar 3 anos. 3 anos são 360 mil. Para uma empresa que fatura 100 mil. Mês? Acabou. Ele não paga mais essa conta. Vamos explicar agora. O faturamento de 100 mil quer dizer o quê? O que entrou de dinheiro na empresa. Só que o custo de aquisição do produto, né, que é o nosso CMV, aí nós temos o custo de aquisição do cliente, todas as despesas contempladas, aluguel, folha de pagamento, marketing, aí tudo que tu bota na folha. Cara, tua margem de contribuição nesse negócio é, sei lá, 30% no comércio, 60% depende do comércio Mas vamos tirar todo o custo no frigir dos ovos, você é contador, uma empresa que dá 10% não é um grande negócio? Nossa senhora. É um grande negócio ou não é que dá 10%? Claro que é, tá louco. Então, dos 100 mil... tu poderia levar em consideração 10 mil. 10 mil. Como é que tu vai pagar o 360? Só que o 360, esquece-se que quando você vai multa, só de cara é 20% de multa em tributação, correto? Isso. Então o 360 já foi para quanto? $500 mil, vou botar. Já foi para $500 mil. Como é que você volta? Como é que você dá o giro nisso? Exato. Mas eu... Gente, só que daí você vai regularizar e você... Aí, detalhe. Não, mas eu faço um refis, beleza. Só que tu faz o refis e aí você tem que pagar o imposto. O do mês? O devido. O do porque mês... daí não tem mais a pedalada. Exato, é o do mês mais o atrasado. Mais o atrasado. Aí, aquilo que era 10, você vai ter que pagar, sei lá, 15, 20 por mês, 30. Se já não pagava 10... Como é que tu vai pagar? Eu pagar 20, 30. Então, não crie bola de neve. Então, sempre que você tem que ter o custo, tem que estar tudo calculado. Tudo aquilo que é de custo. Então, planeje isso. Uhum. Por quê? Aí tem o quê? O que eu tenho de diferencial para vender o meu produto ou serviço? Como é que eu vou fazer a venda desse produto ou serviço e realmente vender pelo valor? E aí entra a questão comercial que tu falou a primeira, né? Como é que eu agrego valor ao meu produto, né? Eu sempre falo da fórmula da venda. Se tu concorda comigo ou não, eu vou falar aqui, daí tu me fala se sim ou não, se tu concorda. Preço menor que valor... Olha, valor maior que preço igual à venda. Se o cara entende que o preço que ele tá pagando é menor do que o valor agregado no produto ou no serviço que eu tô entregando, provavelmente, quase que 100% de certeza, eu vendi para ele. Eu vendo. Então, assim... Como eu faço para o meu processo de comercial agregar mais valor do que o preço que eu pratico? E não necessariamente tá vinculado ao over-delivery, entrega de tudo e se encher até a cabeça de demanda para entrega dentro daquele negócio que tu se propôs a fazer. Não. Como eu agrego valor no meu processo comercial, como eu faço ele perceber mais valor naquilo que eu estou entregando. E aí isso faz com que a venda se concretize. E aí tu consegue, com uma margem adequada, com um negócio lucrativo, fazer com que as coisas prosperem. E uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, quando você foge da comparação. Eu vou te dar um exemplo que é muito interessante em relação a isso. Claro. Nós temos um dos hotéis, que ele é um hotel que é de... Hoje não se usa muito mais a parte de estrelas, mas ele seria entre 3 e 4 estrelas, o padrão do hotel. Perfeito. Então, esse 3 para 4 estrelas, ele não tem um serviço de room service. Então, a gente tem o restaurante, mas não tem um room service no quarto. Uhum. A gente não tem... A parte hoje, como grande parte dos hotéis executivos, já faz o quê? Não deixa nada no frigobar. Okay. E a gente tem um mercadinho que a pessoa pode comprar as coisas ali na recepção e leva para o seu apartamento. Perfeito. E tem alguns outros serviços que não fazem parte. Por exemplo, o mensageiro, aquele quando chega no hotel, recebe tua mala e tal. Isso não faz parte de um hotel 3, 4 estrelas. Isso é um serviço que faz para um hotel 5 estrelas. Ok. Um determinado momento, chegou um cliente
lá nesse nosso hotel. E aí ele começou a reclamar, olha, mas esse hotel não tem room service, que eu queria um room service, porque não tem um mensageiro, porque tem não sei o quê. E ele estava sendo até deselegante com a nossa equipe. E foi uma vez, foi duas, foi três. Aí o pessoal estava batendo cabeça sobre isso. E coincidentemente eu estava no grupo, acabei pegando a conversa. Eu falei, gente, chama esse cliente na recepção e fala para ele, olha, senhor, primeiro um grande prazer tê-lo aqui no nosso hotel, tá? Alguma das coisas que nós prometemos no nosso hotel, que o senhor viu, onde o senhor comprou, seja num site parceiro, nessas OTAs, que são os canais de venda, seja no nosso site, não está sendo entregue? Alguma coisa, essas coisas que o senhor está reclamando, tem algum lugar que está sendo prometido que nós entregamos isso? Não tem nada. Então, se o senhor procura isso, olha, tem hotéis 5 estrelas aqui na região. Na região, nós estamos em Florianópolis, então a região da beira-mar existem uns hotéis 5 estrelas. Nós estamos, tem tal e tal hotel que são 5 estrelas, vão entregar esse serviço para o senhor. Aí ele falou, não, mas lá é o dobro do preço. Parabéns, por isso que eles cobram o dobro. Exato. Então você tenha claro qual é a sua entrega. Então não se compare. Agora, se eu começo a querer entregar igual o hotel 5 estrelas, o que eu vou ter? Aumentar muito o meu custo. E eu inviabilizo o meu negócio. Perfeito. Então eu não posso me comparar com o concorrente, querer entregar a mais do que aquilo que é o meu padrão. E não há certo e errado, porque Exato. Tu vai num buffet, por exemplo, um buffet aquilo, que é um buffet do dia a dia. E aí, de repente, o cara começa a te entregar lá filé mignon, não sei o quê, pelo preço. Primeiro, tu começa a gerar desconfiança. O cliente não é burro. Já começa a gerar desconfiança. Mas como assim? Tu se sente mal por estar recebendo muito além do que é a realidade. Então, você tem que entregar bem feito, muito bem feito, tudo aquilo que você promete, dentro do padrão do que você trabalha. Ok. E não há certo e errado, que eu tenho que trabalhar só elitizado, que eu tenho que trabalhar... Não, trabalha no seu padrão. Isso aqui que eu entrego, esse é o meu padrão. Então eu não me comparo com outros. Porque é a comparação que leva a isso de você começar a vender um produto por um preço que não paga nenhum custo. Ah, mas aí eu não vou conseguir atender todo mundo, Rogério. Exatamente aí que é o segredo. Exato. Nenhum negócio é para todo mundo. Público-alvo. Público-alvo você tem que ter. Qual é o meu público-alvo? Perfeito. E isso que interessa no negócio, porque aí você determinou o teu público-alvo, você determinou qual o produto ou serviço que você vai vender, qual é a margem, e aí você trabalha em cima disso. Show. O meu público-alvo aqui nesse podcast hoje é o convidado. E por isso eu trouxe um presente para ti. Vou te trazer esse presente. Eu espero que você goste bastante. Tem esse presente que eu trouxe para você e esse presente que é a Videoset. Até inclusive não citei desde o começo. Trouxe para você também, né? A Videoset é a dona desse estúdio, né? É quem tá fazendo com que essa transmissão tenha a melhor qualidade possível, para que a gente tenha aí uma entrega extraordinária, né? Vocês devem ter visto aqui já na câmera aqui, na nossa televisão. Então a Videoset, ela faz a produção tanto cede o espaço para esse projeto, assim como faz toda a gravação, entrega todo esse conteúdo com altíssima qualidade para os nossos espectadores, né? Rogério, eu quero aproveitar essa troca de presentes e a gente tem uma dinâmica que a gente criou aqui, a gente combinou de prévia, né? Que seria a entrega do presente para o próximo convidado. A gente quer criar com que os empresários que sentam nessa mesa, nessa cadeira, tenham aí uma dinâmica de conexão, né? Através do nosso podcast O Caminho do Sucesso, O Caminho dos Gigantes. Então, eu sei que tu trouxe ele para mim, né? Vamos deixar aqui já registrado qual é o presente que a gente tem para o próximo convidado, né? Esse aqui eu não vou mostrar agora para ficar um suspense, né? Para o convidado abrir na hora. Mas esse presente aqui, então, vai ser para o nosso próximo convidado. Não tem ainda quem é o próximo convidado, então por isso é surpresa. Quem vier na próxima sessão vai ganhar esse presente que o Rogério trouxe. E além disso, Rogério, tem uma coisa que não é palpável, mas que tu trouxe para a pessoa também, né? Que esse é um item personalizado do nosso bar. Perfeito. Que é um dos negócios que nós temos. E a pessoa vai ter um voucher para ela poder ir lá jantar e poder curtir o bar lá com... se a pessoa tiver alguém junto, cônjuge, alguma coisa, ou com a sua família, ir lá aproveitar um momento lá no nosso bar. Perfeito. Não tá palpável, mas tá aqui representado pelo presente que o Rogério deixou. Então, o próximo convidado recebe o copo e
o voucher para estar lá no bar. Para poder curtir o dia lá. Perfeito, eu vou deixar aqui no cantinho também para representar. E eu gostaria de dar ênfase que Claro. você comentou da Video7. A Video7 é uma grande parceira de trabalhos, a gente trabalha há muitos anos, desde a época da empresa de organização de formaturas e tal, e dentro de todo esse período, inúmeros vídeos, inúmeros trabalhos que a gente fez em conjunto, e justamente vem daquela base que eu falo de relação de fornecedores, de parceiros de negócio por muitos anos. Show. Então, uma grande empresa realmente com uma estrutura e com comprometimento. Que ninguém dura tanto tempo uma relação de negócios se não for uma relação ganha-ganha, uma relação de honestidade. Perfeito. Tu falou agora uma questão que eu só quero puxar um caminho para o encerramento aqui, mas a questão do ganha-ganha. Ok, é interessante quando a gente negocia que ambas as partes estejam ganhando. Eventualmente, eu tive um problema, sei lá, se por atraso com o fornecedor, se, enfim, tive uma perda na hora de cortar a madeira aqui, cortei errado e tal. Tive um prejuízo na execução do trabalho que eu combinei contigo. Eu tenho que ter a hombridade de entender que no meu negócio o risco é meu, né? Exatamente. E na nossa relação pode acontecer, eu tô te contratando, e pode acontecer de, sei lá, tu ter que botar um colaborador a mais porque tu não mensurou na precificação, tu ter que enxertar em alguma coisa, algum equipamento, ou ter que comprar alguma, vamos supor de buffet, ter que comprar uma como é que se chama aquelas cubas novas para me servir. Não tenho culpa, né, de que um investimento no teu negócio tenha que ser feito e que isso não foi abarcado na precificação. Se nós somos parceiros, tu vai entender que nessa negociação pode ser que tenha tido prejuízo, né? Mas e não foi culpa minha, foi culpa da ocasião. E nas próximas, né, volta até aquela questão de relação, de lucro e tudo mais. Mas eu só quero trazer à tona aquela questão. O empresário tem que entender que nem sempre vai tirar 10, né, em tudo que faz. Em algum momento ele pode ser que erre e uma das operações pode dar prejuízo. Ele tem que entender isso, certo? Perfeito. Existe uma expressão, que ela é até uma expressão do meu irmão mais velho, e eu copiei ela e uso muito sobre isso. Na precificação de qualquer produto ou serviço que você vai fazer, você tem que colocar uma margem que a gente chama de coeficiente de burrice, que é os possíveis erros. Então sempre não adianta você contar qualquer coisa no fio da navalha, porque sempre vai poder acontecer alguma falha, algum erro no meio do caminho. Perfeito. Então você tem que contar com essas situações que podem acontecer, porque tem envolvido muita coisa no meio do caminho, tem gente no meio do caminho e gente erra, gente falha. Tem equipamentos, tem uma série, tem intempéries, tem uma série de coisas. Mas não é por então, isso que vai deixar de entregar também. Não deixa de entregar nunca. Perfeito. A primeira coisa é o compromisso que você tem. E se for algo que realmente compromete, que você não tem como, porque pode acontecer também, que isso é muito importante, algo que realmente compromete a entrega, você tem que ter a humildade de chegar e conversar com o seu parceiro, apresentar toda a situação, mostrar, olha, realmente isso aqui é tal ponto, é tal situação, que aí fica claro, aí fica fácil de você ter o entendimento da outra parte. E se tem uma relação de negócio verdadeira, a outra parte também vai entender, porque sabe que você cumpre e que realmente você está levando uma situação porque é realmente uma situação de emergência, Perfeito. Que você não levaria isso a ele. Então você levou é porque realmente tem uma situação muito grave que você precisa a contribuição desse comprador também, que ele te ajude a absorver esse valor naquele momento específico. Perfeito. Tudo é uma relação clara. Se você tem uma relação clara, uma relação realmente verdadeira, tudo fica fácil. Que legal. Legal, cara. Agora sim, pra gente conduzir realmente pro final, deixa um recado que tu possa deixar pro empreendedor, cara, talvez aquele cara que é freelancer e não deu o primeiro passo, talvez aquele que tá empreendendo, mas ainda tá com uma certa dificuldade, talvez aquele que seja temeroso a dar os passos, porque teme a perder aquilo que ele não tem, né, que foi o que tu falou ainda há pouco. Então assim, deixa a mensagem para esses caras que ainda não chegaram no caminho dos gigantes, ou seja, não trilharam esse caminho ainda do sucesso, né, passaram por esses pontos. Qual seria a mensagem do Rogério, o cara de hoje, experiente, com uma trajetória enorme já de muito tempo já dentro do empreendedorismo? Qual seria a tua mensagem hoje? Talvez uma mensagem bem curta. Perfeito. Que é, não existe nada na vida que não tenha risco. E o que impede as pessoas de empreender é o medo de correr risco. E você corre risco sempre. Ah, mas eu tô no emprego.
Eu estou bem empregado. Você acha que você está no correndo risco? Deu problema na empresa, quem é a pessoa que primeiro vai embora? Tchau. Você. Quantas pessoas que eu conheço que tinham um emprego que era maravilhoso, ganhava muito bem e de repente deu uma mudança da empresa, ou vendeu para um grupo internacional, ou aconteceu alguma coisa e a pessoa perdeu o emprego. Então, não existe nada que não tenha risco. Então, você está com medo de empreender porque você corre risco, mas você está correndo risco de qualquer forma. Então, não te prenda. Sim, risco, calcule, faça, mas não tenha medo de correr risco. É necessário correr risco. Perfeito. Viver é correr risco. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. Vamos aproveitar que a gente tá com essa estrutura maravilhosa aqui. Vamos olhar lá para a câmera central, falar para o Eliel ali, né? O Eliel tá ali atrás coordenando essa questão, o Eliel da Vídeo 7. Então, Eliel, muito obrigado por esse estúdio, muito obrigado por esse episódio, né? A gente vai manter esse projeto por muito tempo. É só um pontapé inicial, ainda bem que foi com o Rogério, né? Um cara sensacional. Muito obrigado, tá? Obrigado Eu que agradeço. pelo papo, pela conversa aí sincera e trouxe bastante conhecimento pra gente. Espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, né? E enviar esse conteúdo que eu tenho certeza que é rico, riquíssimo para os seus amigos e para seus colegas empreendedores, para que eles também tenham a possibilidade de ter acesso a esse conhecimento todo que o Rogério colocou na mesa e que possa fazer aí com que os seus negócios venham a prosperar. Então, muito obrigado, até a próxima, valeu!